Boa noite, irmãos. Aqui estamos juntos para poder louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus, pedir a direção para que tudo seja de acordo com a vontade dEle. Amém. Pai amado, até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos na Tua casa com o intuito grandioso, Deus, de louvar e engrandecer o Teu nome. Por isso, toma a direção, grandioso Deus, de nossas vidas, nos dando, grandioso Deus, o privilégio de entrar na Tua presença e saber que o Senhor responde segundo a Tua vontade. As orações, grandioso Deus, que colocamos diante de Ti, responde, Pai amado, segundo o Teu querer. Nos dê continuidade, Pai amado, nesse culto, e tudo aquilo que for feito seja para a honra e glória do Teu santo nome. É o que te pedimos e agradecemos no nome e poderoso de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé e louvar ao Senhor com o hino 16 do cantor cristão. Hoje, culto de louvor e adoração e estudo da palavra de Deus. Ó, vinde adorar o excelso e bom Deus, eterno Senhor da terra e dos céus, que reina supremo, envolto na luz, e que se revela em Cristo Jesus. Seu grande poder deveis contemplar no brilho do céu, na terra e no mar. As gotas e orvalho, sim, toda a flor, proclamam constantes seu grande autor. Continuando a adorar ao Senhor, vamos adorar sem limite. O que darei a Ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de Tuas grandes obras. Não há outra além de Ti, não há, não há. Meu desejo é Te adorar, mais e mais, mais e mais, sem limites, entregarei, adorarei,
sem limites, entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mas que palavras te dou, meu coração, receba o melhor da minha adoração, sem limites, entregarei, te adorarei, maravilhoso Deus, mas que palavras te dou, meu coração, receba o melhor da minha adoração. Amém. Nós vamos estar nesse momento fazendo a leitura da nossa coluna de oração. Nós já tivemos um momento de oração aqui no nosso culto, mas sempre na hora da liturgia do culto também, que fazemos pela internet, nós colocamos esses nomes e esses propósitos aqui que está na nossa coluna de oração. Nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, o Marcelo Abreu Maldonado, esposo da Renata. Renata assiste sempre os nossos cultos. O esposo dela sofreu um acidente sério de moto e quebrou vários ossos do corpo, né? E agora está se recuperando, graças a Deus. Vamos continuar orando por ele. O Fabrício, que é inquilino dos irmãos aqui da nossa igreja, né? Que está internado, está indo para o INCA e está fazendo um tratamento lá. A Emanuele, o Antoni, a Carmen, a Benaia, o pai dela, Benjamin, o Valnério, esposo da irmã Maria Rita, irmão João, Marcelo, filho da nossa irmã Marinalva, que ainda se recupera, né, do seu pé quebrado, a Florentino, irmão Dirceu, a Aidaci, Iraci, Jovaci, Edmeia, mãe da irmã Edir, Ivonete, Marlene, mãe da Cristina, Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Thaisa, bairro de São José, Maricá e autoridades. E a gente também quer orar pelo Pedro, né, que está nos visitando aqui, de outra igreja, e a Helena, não é isso? Irmãos de outra igreja que estão aqui hoje nos visitando. Cláudio, eu troquei aqui, Cláudio, desculpa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai, porque estamos nesse momento de oração, diante do teu altar, para colocar todos esses nomes, Pai, que foram aqui colocados na nossa coluna de oração. Pai, abençoe também todos os outros pedidos feitos. Abençoe nosso bairro, abençoe, Senhor, nossa cidade de Maricá. Senhor, leva para longe, Pai, todo o mal, Senhor, que nós estamos enfrentando nesse momento. Invasões, Senhor, de forças malignas que vêm para trazer desespero à população. Mas, Senhor, que nós, como crentes em Cristo Jesus, a tua igreja, não tenhamos medo, Pai, dessa situação, mas que a enfrentemos, e a enfrentemos no poder da oração. Não permita, Pai, que isso venha a nos desencorajar a estarmos prestando um culto a Ti, ou fazemos qualquer atividade nossa, mas que nós possamos, Senhor, estar fazendo confiados que o Senhor estará nos protegendo, que o Senhor estará desbaratando todo o mal, Pai, jogando por terra o inimigo que quer tirar o nosso sossego. Senhor, traga paz à nossa cidade, ao nosso bairro, aos nossos lares e às nossas vidas. Abençoe todos esses pedidos, no nome de Jesus. Amém. Lembrando também que domingo é o Dia dos Pais e a igreja está então oferecendo um delicioso café que será servido a partir das 8 horas. Não falta, hein? Senão eu vou tomar o café todo. Se paz, há mais doce.
doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu, Jesus, sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó céu, eu estou, apesar de aflições, e feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ó céu, onde vou para sempre morar, com os revivos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Vamos assentar, irmãos. Nós estamos quase no finalzinho do livro de Gálatas, onde nós aprendemos muito sobre igreja, sobre comunhão da igreja, sobre como devemos tratar os irmãos. E Paulo, ele agora está chegando ao final do livro, e hoje nós estaremos estudando dos versículos 5 a 10 do capítulo 6 de Gálatas. Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 6, melhor dizendo, 6 a 10. Ontem, na semana que nós estivemos aqui, antes de sofrermos o acidente e machucarmos o pé, né, os dois pés, por isso que eu estou ainda andando de muleta, mas hoje eu quis fazer melhor, ficar em pé, cansar, na hora que cansar eu já terminar o estudo, para não ir até muito tarde. Mas não tem sido assim, a gente tem sido muito objetivo
em nosso estudo, e nós vamos estar lendo na Nova Versão Internacional. Não sei se é a versão que os irmãos estão colocando aí, mas eu sempre abro aqui a minha versão, que é a Nova Versão Internacional, de Gálatas 6, de 6 a 10. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra lida. Ajuda, Senhor, com Teu Espírito Santo a entendê-la, iluminar os nossos corações e também aplicarmos em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sempre nesses estudos eu trago a enciclopédia Champlin, que é um estudo feito expositivo, versículo por versículo, onde nós temos várias teologias, a respeito de algumas coisas, e tem a teologia que é a teologia correta, uma teologia também que é usada de maneira incorreta. E esse compêndio de estudo, ele tem sido muito importante para muitos pastores, no estudo da palavra de Deus. Então, eu me baseio sempre no estudo da palavra de Deus, estudando nessa enciclopédia do Champlin. Então eu estou com ela aberta aqui, estou com a Bíblia aberta, para que não haja nenhuma dúvida que o estudo está sendo feito na palavra de Deus, e que eu também não vou ler isso tudo aqui que está escrito e nem passar para os irmãos. Então não se assustem, porque tem um livro grande aberto aqui e o pastor vai demorar muito. Não, vamos ser objetivos para entendermos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar nessa noite. Ele começa dizendo: o que está sendo instruído na palavra. Então é aquela pessoa que ensina a palavra de Deus. E naquela época, e também antes disso e hoje, nós temos instrutores que ensinam, por exemplo, professores que ensinam, mestres que ensinam várias coisas, dão aula de alguma coisa. Então, uma pessoa, para ensinar alguém, ela precisa se preparar. E muitas vezes aquela pessoa, para se preparar, ela teve que passar um tempo estudando para trazer isso a ensinar aos seus alunos. E no caso, Paulo está falando muito especificamente à igreja. O que instrui também, Paulo deixa isso claro, na palavra. Eu estava conversando com o pastor Milton, ele estava falando que estava querendo fazer psicologia, uma área das humanas, Então é algo muito importante para que nós possamos tratar da igreja, para que nós entendamos também algumas doenças que acontecem no nosso tempo, doenças psicossomáticas. Mas o pastor, ele precisa tomar muito cuidado de ser pastor pregador da palavra e não trazer para cima do púlpito, a psicologia ou a psiquiatria ou qualquer área, filosofia, e ser tentado a ensinar uma outra coisa, porque o pastor, ele precisa ser direcionado pela palavra de Deus, e Paulo deixava isso muito claro. Então, aquele que ensina da palavra, aquele que é instruído na palavra, faça participante em tudo as coisas boas com aquele que instrui a palavra. O que Paulo estava querendo ensinar aos Gálatas, aquelas igrejas da Galácia? Cuidem daqueles que ensinam a palavra. Olha, meu pai, ele foi pastor de igreja batista também, e foi pastor de algumas igrejas. E ele tinha muito carinho por uma igreja que ele pastoreou, era uma igreja de roça, e ele ajudou muito naquele trabalho ali. Era uma igreja
na área de Silva Jardim, não a primeira de Silva Jardim, porque ele pastoreou a primeira de Silva Jardim, mas uma outra igreja lá daquela região. Os crentes eram muito assim pobres, a igreja de interior mesmo. Eles não tinham muitos recursos. E meu pai foi ajudar lá. E ele sempre falava, olha, a igreja que mais me marcou foi a igreja, na época era uma igreja chamada de Boqueirão, o nome do lugar. Era ali naquela região de Silva Jardim e Rio Bonito. Tá? E ele falava que os irmãos, eles tinham pouco, mas como eles eram amáveis com ele. Volta e meia, ele ia na casa dos irmãos, comia lá na casa dos irmãos, e eles ficavam tão felizes em ter o pastor na casa deles, para comer junto com ele. Eu não estou dizendo que vocês têm que fazer isso comigo não, tá, irmão? Porque às vezes a gente está falando, né, na impressão de que a gente está querendo jogar uma indireta. Não é, porque você sabe que tem muitas pessoas que acham, e isso daí é culpa até do ministério pastoral, né, do que o pastor não vai em qualquer casa, porque o pastor tem que, é uma pessoa assim que tem muito luxo, e não tem nada disso, irmãos. O pastor, ele não pode ser levado por esse tipo de sentimento, né, de orgulho, de soberba, de achar que não, né, algumas casas ele vai, não, pastor, ele tem que ir a todas as casas. E as pessoas se sentiam felizes, agradecidas até quando ele ia almoçar em suas residências. E eu participei de muitos almoços assim, em lugares bem humildes, mas que cuidavam muito bem do meu pai. Olha, e ele falou que o ministério que mais o marcou, mais deixou ele, vamos dizer assim, apaixonado, né, pelo ministério, foi nesse lugar. Um lugar simples, mas que tinha cuidado com o pastor. E isso tem se perdido nas igrejas. A realidade é essa. O pastor Milton, ele falou uma coisa no domingo aqui no aniversário, não sei se os irmãos falaram isso, porque às vezes as pessoas falam assim, precisa de amor e tal, o pastor precisa amar mais as ovelhas e tal, mas qual é a reciprocidade que estão dando também ao ministério pastoral? Será que há amor das pessoas também pelo pastor? Por exemplo, a gente tem orado pelo policial que sofreu, né, aquele atentado aqui na região de Maricá, mais especificamente em Itaipuaçu. E eu vi no grupo da igreja muitas pessoas falando desse policial. Mas e quando tem um irmão da igreja que está passando por uma dificuldade, será que nós temos a mesma preocupação com o irmão que está dentro da nossa igreja? Será que nós temos a preocupação de ligar para o pastor que caiu da escada? Poucos irmãos mandaram alguma coisa para mim, me perguntando como é que eu estava e tal. Será que esse cuidado, ele realmente tem sido feito com o pastor dessa igreja? Um desabafo que a gente precisa dar em cima do púlpito para que as pessoas, elas entendam isso também, irmãos. O pastor precisa ser amado. Ele é cobrado por amor, cobrado por cuidar. Mas muitas vezes o pastor, ele não é amado, ele não é cuidado. As pessoas pouco se importam. As pessoas se importam com a dor que estão sentindo, mas não se importam com a dor que o outro está sentindo. Às vezes nós somos egoístas a esse ponto. E Paulo estava falando desse cuidado pastoral. Isso é necessário. É ruim falar desses assuntos assim de cima do púlpito. Parece que nós estamos defendendo causa própria, né? Mas não, isso daqui é algo que precisa ser feito nas nossas igrejas. Muitas vezes a gente cobra de um ministério pastoral, mas o que a gente faz? Cobra da igreja, mas o que a gente faz com relação àqueles que precisam ser visitados? A gente cobra visita, mas a gente não visita. Tá? Quantas vezes isso já aconteceu? Às vezes eu ir na casa de um irmão, aquele irmão cobrar e eu perguntar ao irmão, às vezes a gente pergunta, mas o irmão também não foi visitar ninguém no seu ministério dentro da igreja, ou na própria igreja. Então, quer dizer, a gente precisa se interessar, né?
Ninguém foi ao sepultamento de alguém da minha família, mas você já foi a um sepultamento também de alguém da igreja? Às vezes você faz parte de um grupo de WhatsApp dentro da igreja. Vamos orar. Eu já vi gente, irmãos, eu estou falando da nossa igreja. E tem que falar, para a gente se despertar. Às vezes tem gente que manda hora, data e hora do dia do sepultamento. E eu fico achando que aquela pessoa vai estar lá no sepultamento. Quando eu chego lá para participar do sepultamento, cadê aquela pessoa que mandou data e hora? Ela não está lá. Ela só está com a mãozinha assim, mandando aquela mãozinha no WhatsApp. Não, mas não é verdade. Presta atenção nisso, irmãos. Prestem atenção nisso. Não é assim. A gente precisa realmente demonstrar amor e tomar atitudes de amor. Eu fiquei muito grato ao irmão Mozaniel pelo carinho, pelo cuidado, ele ter ido lá cuidar de mim. Teve gente até que chama de puxa-saco, desculpa o termo. Não, tem gente que até mas não é. Tem gente que fala, puxa-saco de pastor. Tem gente que usa esse tipo de termo. É chato a gente falar isso assim de cima do púlpito, mas tem gente que chama, e é um termo que as pessoas usam mesmo. Tá? E cuidado com o seu pastor, mas isso tem se perdido. Cuidado até entre nós mesmo. Às vezes a gente é negligente nessa área de cuidarmos uns dos outros. A gente se preocupa mais com aquilo que estamos sentindo do que às vezes com alguma coisa que o outro irmão está sentindo. Falamos de amor muitas vezes, a igreja precisa amar mais, as pessoas precisam amar mais, mas qual é o amor que está sendo também dado por aquela pessoa? A pessoa também tem que entender que precisa partir dele algumas demonstrações de sentimentos e algumas atitudes. Bom, então Paulo está falando, cuide daquele que instrui na palavra. Versículo 7. Mas não vos enganeis. Aí entra a lei da semeadura e da colheita, que é algo muito importante de nós aprendermos, que está na palavra de Deus. Não vos enganeis. Quando Paulo ele fala não vos enganeis, eu estava lendo aqui o original de não vos enganeis, é planal, que significa levar alguém a desviar-se. Isso está aqui no ensino da enciclopédia do Champlin, ele tirando do grego planal. Levar alguém a desviar-se. Estava acontecendo isso na igreja da Galácia, como nós estamos estudando, né? Pessoas que iam lá do judaísmo, levar o legalismo para dentro da igreja, a igreja sendo enganada por falsos líderes, falsas doutrinas, a ponto de Paulo ele se surpreender com aquela atitude das igrejas da Galácia. Só que aqui, Paulo, ele fala do significado que é para ele, né, no caso. Eles permitiam ser enganados. Eles queriam ser enganados na realidade. Eles estavam deixando enganar-se. Eles tinham uma coisa certa, é quando você tem a verdade e você, peraí, mas essa verdade aqui não me basta, eu preciso de outra, que essa sim, essa eu vou aceitar. Mas no Evangelho existe isso, o ensino de uma verdade particular que eu aceito. No Evangelho não existe essa verdade particular, não. Existe uma única verdade. A verdade é aquela verdade que está em Cristo Jesus. E qual era a outra verdade que estava entrando dentro da igreja da Galácia? Vocês precisam de performance. Vocês precisam da lei. Vocês precisam das obras. Vocês precisam guardar os sábados, vocês precisam guardar os calendários, vocês precisam guardar as dietas, vocês precisam fazer os sacrifícios, os cerimoniais. Mas e Cristo, que é a verdade principal? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não existe uma verdade particular minha, existe a verdade
que está no Evangelho, a verdade que está em Cristo Jesus, a verdade bíblica. E Paulo estava ensinando essa verdade, e eles estavam permitindo ser enganados. Então Paulo, quando diz assim, não vos enganeis, não permitam ser enganados, e se vocês conhecem a verdade, vocês não podem permitir isso. Aí ele usa uma frase: Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. Quando ele fala isso, ele usa o termo mucriterizo. Isso literalmente significa torcer o nariz para Deus. Paulo falando coisas de Deus, ensinando o Evangelho de Jesus Cristo, ensinando a verdade, e as pessoas fazendo assim, zombando daquilo que estava sendo ensinado. Será que pessoas fazem isso nos dias de hoje? E como fazem? Como zombam de Deus? Como torcem o nariz? Como desprezam o Evangelho? Mas Paulo estava dizendo, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Paulo está usando aqui, né, uma metáfora do semeador. Não é algo comum Paulo usar essas coisas, né? Paulo sempre usava as coisas do exército, né? do soldado. Lembra disso que a gente estava comentando? Né? Ele usa os esportes, que ele era uma pessoa mais de cidade, né? do que do interior, mas aqui ele usa a metáfora da semente. Olha, uma semente lançada. Quando você planta alguma coisa, você precisa também laborar, trabalhar para que aquela semente seja plantada. Você precisa de diligência, o cuidado também para aquela semente ser tratada. E a qualidade daquilo que você lança também. Se você lançar qualquer coisa, né, a semente, ela vai ser uma semente que não vai dar uma qualidade boa. Para o quê? Para a colheita. Você vai querer alguma coisa, colher alguma coisa na sua vida? O que você vai semear na sua vida? Paulo está querendo dizer isso. Olha, você quer colher o que futuramente? Muitas pessoas estão colhendo hoje em dia. E está colhendo o quê? Colhendo tristeza, colhendo frustração, e a gente vai ver isso aqui, Paulo falando isso. Mas culpa de quê? Daquilo que eles próprios semearam. É a qualidade daquilo que eles semearam. Né? Então o que nós vamos querer colher? Versículo 8. Porque quem semeia na carne, né? E esse termo carne aqui é para si mesmo, e carne também, ele tem uma conotação daquilo que não é a vontade de Deus, e que é a vontade de quem? Do próprio ser humano. E o que é a colheita da carne, irmãos? Vamos lembrar aqui, quando nós deixamos que as coisas da carne, Gálatas 5:17, diz assim: pois a carne desejo que é contrário ao Espírito Santo, tá? E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, os desejos do ser humano, que é contrário a Deus, que são o quê? Que Paulo fala, ensina, as obras da carne. Isso aí é importante, a gente poder, isso aí é pedagógico, tá? É que os irmãos falem, para que fique fixo na mente dos irmãos.
O que é carne é obra da carne, e o que é do Espírito são ou melhor, o fruto do Espírito, né? Porque é em vários gomos, por isso que não são os frutos, é o fruto do Espírito. E o que é obra da carne? Lembrando aqui, o que é obra da carne? De vez em quando a gente abre o celular aqui e ele não vai para o lugar onde a gente quer. Ó, a obra da carne, Gálatas 5:20. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Isso, obras da carne. Então, quando Paulo fala assim, porque quem semeia na carne vai semear o quê? Essas obras, que todas elas nós já estudamos sobre elas. Da carne ceifará corrupção. Irmãos, corrupção aqui no grego é pitora, que significa decadência e morte. Decadência e morte. Morte espiritual, que é, né, aquilo que é contrário a Deus, traz a morte espiritual ao ser humano, e até a morte física e decadência. Então tem muitas pessoas que estão enfrentando situações na sua vida hoje, porque semearam o quê? Nos seus próprios desejos. E aí começaram a colher o quê? Aquilo que eles semearam, que é o quê? A morte, a decadência, a destruição, porque o salário do pecado diz que é a morte. Muitas pessoas estão destruídas hoje em dia, mas por quê? Elas semearam nos seus próprios desejos. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. E o interessante aqui, irmãos, estudando, quando a gente fala em vida eterna, a gente só pensa em algo para eternidade, né? Mas quando nós cremos em Cristo Jesus, a vida eterna já é algo presente na vida daquele que crê. A vida eterna, ela já começa a acontecer aqui, nesse tempo, na terra. Nós começamos a viver a vida eterna aqui mesmo, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai nos transformando. É aquela transformação, a gente já leu, né, que é de glória em glória. Nós fomos transformados de glória em glória. Nós vamos sendo santificados. É o processo da santificação. Nós somos cada vez mais separados do mundo e nós somos mais transformados à imagem de Deus. E isso já é um começo da vida eterna aqui. Porque a vida eterna já é algo que nós começamos a viver aqui, em vida. Porque nós vamos morrer a morte física. Vamos morrer a morte física. Mas o crente, ele morre? Não. Ele vai para a eternidade com Cristo. Ele só parte desse mundo. Ele sai daqui desse mundo para viver uma vida eterna com Cristo. Mas aquele que não crê em Cristo, ele morre duas vezes. Ele morre na morte da carne, morte do corpo, e a morte eterna. Porque também, quando o ser humano parte dessa vida sem Cristo, ele é considerado morto eternamente.
Ele já está morto espiritualmente em vida, que é esse o ensinamento bíblico, mas ele também encontra a morte eterna, na qual ele não vai saber de nada que acontece, ele vai estar adormecido eternamente. Não, é a morte eterna do sofrimento, um sofrimento eterno. E quantas vezes a gente ouve esse tipo de ensinamento nos dias de hoje? Porque o ser humano, ele quer alguma coisa para hoje. Eu quero resolver, eu quero ir para a igreja para resolver os meus problemas hoje. Não quero pensar na eternidade, mas o mais importante é a eternidade. O mais importante é a eternidade. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. A Bíblia nos ensina assim. Então nós temos que nos preocupar também com a vida eterna. E se eu morrer hoje? Aquele soldado que saiu, que é crente de uma igreja evangélica, saiu para trabalhar, tomou o tiro. Ele achava que ia tomar o tiro naquele dia. Mas se ele partisse para a eternidade com Cristo, ele ia para a sua vida eterna com Cristo. Ele estava preparado. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Eu posso pegar o meu carro ali, não vai acontecer hoje não, em nome de Jesus, não acontece hoje, né, Marco? Você também não, você vai de carro para casa, não sei se o Dentinho também está de carro, mas Daniel, né? Não vai acontecer nada disso não, em nome de Jesus não vai acontecer. Mas se acontecer, se estivermos preparados, glória a Deus, é ganho, né? É isso aí, é assim que Paulo pensava também, irmão Manzaniel. Então, nós temos que estar preparados para isso. Vida eterna. No versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Irmãos, quantas vezes a gente fica desanimado de estar fazendo alguma coisa boa, fazer alguma coisa boa para alguém ou para as pessoas, e a nossa paga muitas vezes pelo ser humano é o que? A ingratidão. Todos já passaram por isso. Acho que todos nós já passamos por isso. Muitas vezes a gente se sente decepcionado e muitas vezes a gente quer largar de mão esse tipo de atitude. Não vou mais ajudar também não e tal. Mas, irmãos, quando Paulo ele fala assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Aqui não está um tempo que nós vamos esperar que alguém faça alguma coisa por nós, não. É um ciclo da vontade divina. Isso aqui eu tirei do estudo aqui. É um ciclo da vontade divina. No tempo em que Deus vai nos restituir esse bem. Você não faz para receber daquela pessoa, ou faz para receber de alguém. Faz porque Deus há de te abençoar, Deus há de honrar o bem que você está fazendo a alguém. Ele não vai esquecer o bem que você está fazendo. Isso virá de Deus, a colheita que Ele está guardada para nós. Se não houvermos o que? Desfalecido. Desfalecer é exaurir, é perder a coragem, é desistir ou desanimar. E em último lugar, então, enquanto temos oportunidade, que a todo momento, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Ajudar o irmão da sua igreja, principalmente o irmão da sua igreja, que é aquele que você tem um conhecimento mais íntimo. Não é verdade? Se algum irmão aqui estiver passando por alguma dificuldade, eu conheço o irmão, conheço, sei que é um irmão da nossa igreja, ele não está inventando história, ele está precisando mesmo. Aí você vai lá e se dedica a ajudar aquele irmão. É algo que nós devemos fazer, aproveitar a oportunidade de abençoar alguém. Um vizinho seu, vai lá, abençoa aquela pessoa. Não perca a oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade. A Cristina agora está rindo ali porque ela tem um senhorzinho lá perto de casa, lá, bem velhinho, tem 94, né? 93 anos, né? E ela
ela é interessante, tudo que ela prepara lá em casa, ela fala assim: vou ligar para o seu Inácio, né, para ver se ele está dormindo, para ver se ele já comeu e tal. E aí ela liga para ele, aí ele fala: minha filha, muito obrigada. Aí Cristina vai lá com toda alegria levar a comidinha para o seu Inácio. É o velhinho que ela adotou para ajudar, né? E ela fica tão feliz, e eu fico feliz em ver a felicidade dela em ajudar, né? E a gente colaborar com aquela pessoa. E, irmãos, amar mesmo é altruísmo. Amar é você ajudar alguém que não pode fazer nada por você. Para pensar. Quando você pratica esse amor, aquele amor que você dá sem receber nada em troca, esse é o verdadeiro amor. É o amor de Cristo Jesus, né? Que Ele nos amou antes mesmo de nós o conhecermos. Quando nós ainda éramos pecadores, a Bíblia diz isso. Então, aquela pessoa que comete aquele pecado, que transgride a vontade de Deus, que é desobediente, Deus o ama antes mesmo daquela pessoa conhecer. E mesmo que aquela pessoa não conheça, mas Deus continua amando aquela pessoa. Mas é uma pena que aquela pessoa não, se ela morrer sem conhecer o amor de Cristo, se entregar a esse amor, ela não vai desfrutar de todo esse amor, porque Ele tem muito a derramar sobre nós. Então, aquilo que nós vamos colher está em Deus. Paulo está ensinando isso àquela igreja, e que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Tem um negocinho? Gente, hoje, nosso irmão Marco, só porque eu estou de jejum, mas eu vou levar uma quentinha. Hoje tem uma canjiquinha aqui, irmão Cláudio, a irmã Helena, vão ter o privilégio de comer uma canjiquinha do Marcos aqui antes de ir embora, né? Não, o Daniel já falou do café, mas eu vou anunciar novamente, se Cláudio e Helena estiverem aqui, se quiserem participar com a gente, domingo que vem, 8 horas da manhã, nós vamos ter o café dos pais, o dia dos pais. Aí a gente vai ficar tomando um café aqui, né, se divertindo um pouquinho pela manhã. É um café à moda da roça, né? Então, se vocês quiserem vir aqui, né, e participar com a gente, vocês estão convidados. Todos aqueles que estiverem assistindo também esse nosso culto, se você quiser participar na nossa igreja, Primeira Igreja Batista em São José do Embaçaí, Maricá, você pode vir participar desse café, que vai ser um café muito abençoado. A único. Receber
Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Sua tristeza em alegria.
sobre o restante da nossa semana. Muito obrigado por esse culto, no nome de Jesus. Amém.